É uma atividade comemorativa também, né, aos jovens. E eu gostaria de abrir a reunião contando uma história para você, uma história bem rapidinho, do jornal de 24 de junho desse ano. Não sei se vocês viram essa aqui, ó. Vocês chegaram a ver? Ele conta uma experiência de um membro, ele estava viajando, e daí ele precisou pegar um táxi para conhecer os pontos, né, os pontos turísticos daquela localidade que ele estava. Mas só que depois de ele passar por alguns pedágios, percebeu que a rota que a taxista, mesmo sendo experiente, estava fazendo, não era a que estava sendo seguida pelo GPS. De maneira involuntária, ela errava o caminho e o GPS dizia, por favor, contornar à esquerda, e ela pegava a direita, mais ou menos isso, né? E o que ele achou interessante foi que, mesmo o trajeto sendo alterado, ela sempre mantinha uma postura segura e tranquila e chegava, de fato, ao destino, né? Ao local desejado. E isso, o membro, ele se lembrou de uma citação de Sensei, de como é o nome dele? De um cientista, que é Thomas Edison. Sensei já citou a experiência com esse cientista mais de 1093 vezes. Aí, quem é esse rapaz, né? Quem é esse cientista? Qual era o segredo do sucesso de Edison? Ele explicou que jamais desistir até ser vitorioso no seu intento. Não desistir, esse é o único caminho. Se desistirem, serão derrotados. Isso também se aplica ao mundo da fé. Quem desiste não possui fé. Devemos continuar orando até obter uma resposta. Essa é a maneira correta de orar. Edson comentou. A maioria das pessoas tenta realizar algo, mas em seguida desiste. Eu jamais desisti até conquistar um objetivo. E isso remete também à viagem, né, à jornada Kamakura, de Kamakura a Kyoto, que leva 12 dias. E então, se você viajar 11 dias e parar quando estiver faltando apenas um dia, como poderá contemplar a lua da capital? Então, esse é a mensagem de abertura de hoje, para que a gente não desista dos nossos objetivos. Pode diminuir um pouquinho o passo, mas nunca parar, né? Então, para a mensagem da DJ, eu convido Maieski. Simbora, meu filho. Bom dia, bom dia. Vou estar lendo agora a Bom mensagem, né, dia. do presidente Kida para a Juventude Soca. Tava tentando consertar a câmera aqui, mas como acho que aí parou, né, muito de usar por conta das aulas que voltaram presencial, a câmera parou de funcionar. Aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês para vocês poderem acompanhar também. Mensagem do presidente Queda para a Juventude Soca da BSGI. Sinceros parabéns pelo encontro comemorativo da minha querida Juventude Soca da BSGI. Muito obrigado pelo dedicado esforços. Estou observando e protegendo este radiante encontro da amizade de hoje com profunda satisfação e confiança. Certa vez, numa entrevista de emissora de rádio, perguntaram ao meu venerado mestre, Josei Toda, por que há tantos jovens na Soka Gakkai? Ele prontamente respondeu, porque a filosofia que ela abraça é profunda. E ele ainda disse, à medida que se tenta explorá-la, essa montanha filosófica fica cada vez mais alta e mais prazerosa de se escalar. Digo que eu também vou escalar essa montanha junto com os jovens. O budismo Nichiren Daishonin é a filosofia fundamental que permeia o ser humano, a sociedade e o universo. É a lei que faz resplandecer a mais preciosa condição de vida de si e dos outros e permite criar ilimitado valor em direção à felicidade e à paz. Hoje, mais do que nunca, o mundo anseia por essa grande filosofia de respeito à dignidade da vida. Conforme consta numa escritura sagrada, o sábio se alegra ao passo que o tolo recua. Peço a vocês, jovens de profunda missão, que, quanto mais árdua forem as circunstâncias, recitem mais intensamente Daimoku e escalem com alegria e coragem a montanha da vitória na revolução humana, incentivando uns aos outros. É meu desejo que os honrosos integrantes da Juventude Soca superem e vençam cada provação diante de si, fazendo soar um novo sino do Conserufo, que é a própria paz mundial,
na vanguarda da rede jovem de cidadãos globais. Estou orando continuamente pela boa saúde, desenvolvimento, boa atuação e pela gloriosa vitória e triunfo na sociedade de cada um de meus preciosos jovens. Viva a juventude soca do Brasil. Em julho de 2023, da Saco Ikeda, presidente da Soca HK Internacional. Obrigada, Maeski. Teremos agora, com Tarcísia, o Momento BS. Bom dia, dona Fredita. Bem-vinda. Bom dia. Desculpa, adorado. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. E aí eu hoje vou lembrar, né, um pouco da importância da leitura do BS, né? Por que a importância de ler o BS, né? Então eu coloquei aqui alguns pontos, né? E diz assim: o objetivo de estudo é aprofundar a fé e fortalecer a correta prática. Por essa razão, o estudo do budismo sem ações é o mesmo que não aprender nada. E aí eu vim deixar aqui, tem aqui um ponto em que o presidente Ikeda cita, né? Ele fala da finalidade do estudo. São 4 pontos. Ele diz assim: estuda-se o budismo para adquirir uma correta visão da vida, da sociedade, dos objetivos. Estuda-se o budismo para nutrir a prática da fé e o empenho nas atividades. Estuda-se o budismo para avançar e crescer dia após dia. Estuda-se o budismo para cultivar a capacidade de orientação e para apresentar incentivos a todos os companheiros. Por outro lado, quando uma pessoa fortalece a fé no Gohonzo através do estudo do budismo, torna-se também capaz de sanar suas dúvidas com relação à prática da fé, como também de vencer as mais duras dificuldades da vida. Devemos considerar que os nossos impressos não são como jornais comuns, cujo conteúdo possui apenas notícias. Mais do que isso, o Brasil Seiko contém preciosos incentivos para que seus leitores aprendam sobre o budismo de Nichiren e, com isso, fortaleçam sua prática budista, despertando a disposição de atuar em prol da paz e felicidade das pessoas. E aí, no trechozinho aqui da mensagem da semana, né? Cadê, Rafa? Aqui, achei esse jornalzinho, né? Que é o desse mês, que é o dia 8 de julho. Na frase da semana diz assim: não há impasses para quem continua aprendendo. Com forte espírito de procura, passe os dias estudando diligentemente e crie um sólido alicerce para a vitória. Então, é importante a gente estar lendo esse maravilhoso BS. É por isso que a organização, né, essa maravilhosa organização, ela pensa em tudo, o nosso mestre pensa em tudo. Essa importância da gente estar lendo esse BS e fazer essas assinaturas mensais, né? Para que a gente realmente fortaleça a nossa fé, continuemos aprendendo. É assim que a gente vai continuar praticando o nosso budismo, né? Essas cartinhas, esses incentivos que a gente recebe todo mês, né? Hoje são 2 jornais por mês, né? E a assinatura está R$ 20 mensal, tá? Então, quem quiser fazer assinatura, eu acredito que aqui todos já estão fazendo, com certeza. Tem até BS para entregar já. Estou devendo, vou entregar amanhã. Mas é isso, gente. Vamos ler o BS, vamos estudar, assim é que a gente fortalece a nossa prática, tá bom? Um grande abraço. Obrigada.
Obrigada, Tassi. Chegamos no momento do nosso estudo. Então, para a matéria, eu convido o Breno. Simbora, Breno. Com café ou sem Bom, café? um cafezinho, né? Perto ajuda. Bom dia, gente. Bom E dia. satisfação aqui a oportunidade de fazer a matéria hoje. Eu vou compartilhar aqui, eu vou pedir só para vocês me dizerem se está compartilhando a tela assim que a gente começar, porque eu não vejo mais essa tela aqui. Está compartilhando, vê se aqui está mostrando. Ótimo. Então, gente, o tema de hoje é encontrar-se com as pessoas é a chave para a vitória. Eu tô na reunião. Parece um tema bem simples, né? Uma coisa trivial, se encontrar com as pessoas. Entretanto, a gente passou um tempo aí com um pouco de dificuldade de encontrar com as pessoas, né? Foram 3 anos aí desde o início da pandemia, quer dizer, muito tempo, né? 3 anos, assim, parecia uma eternidade, né? Foi um tempo realmente de muitos desafios. E aí, entre muitos desafios que nós enfrentamos nesse período, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, né? A gente passava por situações muito muito adversas da nossa realidade, passamos a viver num certo isolamento, né? O uso de máscara se tornou muito comum. E aí, um dos momentos também mais difíceis, né? Talvez tenha sido o distanciamento entre as pessoas. A gente não tinha mais a possibilidade de se encontrar, algo que era muito simples, né? A gente estava sempre encontrando os amigos, a gente estava sempre encontrando os companheiros da BSGI, e esse convívio ele foi cessado durante um longo período. E aí, essa nova dinâmica, ela trouxe outras formas também da gente se conectar, se encontrar. Eu vou até fazer um paralelo, assim, né? Eu estava lendo um texto que falava que o presidente Makiguchi, no início das reuniões de palestra, ele sempre agradecia a pessoa que cedia a casa para aquela reunião, né? Que cedia o espaço para que aquela reunião acontecesse. E hoje, se eu fosse fazer um paralelo aqui, eu ia agradecer a todo mundo aqui que está abrindo sua casa, né? A gente está vendo um pouquinho aqui de cada um, né? O cachorro de Marconi ali. Então, cada um abriu aqui um pouco, né? O seu lar também para que essa reunião de palestra acontecesse. E aí a gente começou a ter as reuniões virtuais. Eu lembro que aqui na comunidade a gente teve reunião pelo WhatsApp, né? A gente mandava os áudios. Eu acredito que a primeira atividade, eu voltei no grupo para a gente tentar resgatar, eu acredito que foi um gongyo comemorativo dos 69 anos da divisão feminina, que aconteceu em 15 de junho de 2020. Então, as meninas aí foram pioneiras aí realizando a primeira atividade online aí, né, através desse Meet aí em 2020. E aí depois isso foi se tornando comum, né, nos nossos encontros. A gente começou usando aquele Jitsi, depois a gente passou a usar o Google Meet e a gente foi se adaptando, né? Eu lembro que ficou muito comum até acontecer visita online, né? A gente convidava, falava com alguém, olha, eu posso lhe fazer uma visita online? E a gente foi se adaptando. E hoje, olha, diante dessa necessidade, né? Embora a gente já tenha voltado à presencialidade, a gente está aqui, né? Aproveitando, né? Ter se adaptado bem a essa tecnologia, né? Os nossos os idosos também da comunidade se adaptaram também, né? Conseguiram participar das atividades. A gente teve um pouco de dificuldade no início, mas depois a gente se adaptou. E a boa notícia é que a gente tem voltado, né? Tem retornado a
a normalidade nesse convívio. Hoje já é possível a gente estar tanto encontrando os nossos amigos da sociedade, como também os companheiros da BSGI, mas foi um período em que realmente esses encontros eles eram muito difíceis presencialmente. E aí, há mais de 700 anos atrás, esse cenário também não era muito diferente. Nichiren Daishonin ele enfrentou as mais terríveis condições, né? Sofrendo perseguições a ponto de ser proibido de encontrar seus preciosos companheiros e discípulos. Então, nesse encontro de hoje, né, nessa reunião, a gente vai estudar um pequeno trecho do escrito A Cura da Doença Kármica e entender também, com base na explanação do presidente Ikeda, como Nichiren lidou com toda essa situação, né, que a gente faz um paralelo ao que a gente enfrentou também nos últimos anos, né, a dificuldade e mesmo as dificuldades que a gente tem para realizar esses encontros com as pessoas. Às vezes a gente não consegue também, por alguma dificuldade, ir até a reunião, como é que a gente pode enfrentar essas dificuldades, né, de fazer as visitas, né, de fazer esse encontro verdadeiro, em que a gente possa compartilhar as experiências, abrir o coração para ouvir a experiência do outro e cumprir a nossa missão, né, de realizar o Poço Rufo. Realmente, encontrar as pessoas é a chave para essa conquista, e muitas vezes as dificuldades se mostram, né, para que a gente possa enfrentar. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação? Então, aqui, relembrando, né, em 2021, quando foram comemorados 70 anos da divisão masculina e feminina de jovens, foi lançado um movimento de encontros virtuais de vida a vida. Ele era conhecido como Conexão para a Vitória. E partia da premissa de que uma pessoa incentivada, ela conquista a vitória. Por sua vez, ela é capaz de inspirar outra a também ser vitoriosa, criando uma grande onda de incentivos mútuos na organização e na sociedade. Então, um incentivo, né, do presidente Ikeda, ele diz: o coração sincero, que tenha consideração pelo outro, transforma isso em ações e palavras, o que promove a união dos corações. Então, a gente foi enfrentando, né, enquanto organização, essa dificuldade, e esse Conexão para a Vitória realmente foi um movimento que permitiu ali, naquele momento de dificuldade, a gente pudesse aí manter essa motivação, né, esse coração sincero aí que através da consideração, né, transforma em ações e palavras. E aí, pensando aqui no contexto histórico, né, dessa carta, essa carta ela foi uma resposta a um relato de Ota Jomyo, que sofria de uma doença de pele. Então, ela foi escrita em janeiro, né, de 1275 e enviada de Minobu à província de Shimosa, onde Ota vivia. Essa imagem aqui é uma imagem dessa província de Minobu. Isso atualmente, né? Então, vocês percebem até a dificuldade de você se deslocar nessa região. Hoje, os passeios nessa região, eles são feitos de bondinho. Então, naquela época também, você, além das dificuldades relacionadas à perseguição, você tinha também essa dificuldade no próprio deslocamento, né? As características geográficas das províncias, dos locais, também era mais um empecilho, mais uma dificuldade colocada a Nichiren Daishonin. Então, as cartas, elas se tornavam realmente um meio muito eficiente para manter essa motivação. Então, você tinha um discípulo aí, o Ota Jomyo, passando por uma doença de pele, né? Então, podemos dizer até uma situação de gravidade, né? Provavelmente aconteceu por conta da sua herança kármica. E aí ele era um oficial do governo que se converteu aos ensinamentos de Nichiren por intermédio de Tokujonin.
e tornou-se um dos seus discípulos mais fiéis. Então, nessa carta, ele cita a obra de Tiantai, né? A Grande Concentração e Discernimento. E aí ele se refere a 6 causas da doença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma matéria, algum texto, que trouxesse nessas 6 causas da doença. Então, na cultura oriental, se fala que existem 6 causas para a doença. Uma seria a desarmonia nos 4 elementos. Então, segundo a cultura oriental, nós somos formados por 4 elementos, né? O fogo, a terra, o vento e a água. E assim como o desequilíbrio nesses 4 elementos podem levar, por exemplo, a desastres ambientais, a problemas externos, o nosso corpo também seria formado por esses 4 elementos. Então, um desses 4 também poderia. Eu que perdi. Isso, a internet daqui. Sou... Ela tá horrível. Ó. Meu Deus. E o 5, as ações das maldades. A gente poderia fazer um paralelo a esse 4 e o 5 como as causas externas, né? Para as doenças. E 6, de forma muito determinante, o efeito do karma. Então, ele declara, né, que as enfermidades resultantes do karma de uma pessoa, entre todas essas causas da doença, ela seria a mais difíceis, né, as mais difíceis de se curarem. Então, mas ele ressalta nessa carta de incentivo que mesmo a doença resultante do karma de uma pessoa, ela pode ser erradicada por meio de do bom remédio do Sutra de Lótus. Então, mesmo aquela dificuldade que está intimamente relacionada ao nosso karma, né, que até em muitos textos, né, traz como karma imutável. Mesmo o karma imutável, mesmo aquela dificuldade que está muito profunda na nossa existência, ela pode ser erradicada, ela pode ser transformada através do bom remédio do Sutra de Lótus, né? Isso é maravilhoso, assim, a gente saber que, por maior que seja a dificuldade, ela pode ser realmente uma oportunidade de... Então, na nação do presidente Ikeda, ele traz também, ele faz um paralelo com os incentivos que ele recebia do segundo presidente, Josei Toda, né, que era o mestre do então, né, jovem da Daisaku Ikeda. E aí o presidente Josei Toda, ele sempre dizia: encontrar-se com as pessoas é a chave do Kosen Rufu. Os contínuos esforços para nos encontrarmos pessoalmente com os outros, abrir os nossos corações para eles e dialogar constituem a força motriz de propagação benevolente da lei mística desenvolvida pela Soka... E abrir os nossos corações para eles e dialogar constituem a força motriz da propagação benevolente da lei mística desenvolvida pela Soka Gakkai. Há membros que se esforçam incansavelmente nos bastidores, apoiando o nosso movimento. Há amigos lutando em meio a um sofrimento inimaginável. Inclusive, né, a gente está aqui, todo mundo com esse esforço de estar de estar aqui participando da reunião, mas a gente sabe, né, que todo mundo tem a sua luta aí, tem algum sofrimento que está superando e consegue, né, estar aqui nesse encontro. Então, vamos sair, né, e incentivá-los, pois em tais ações reside a prática do Bodhisattva, que incorpora o espírito de Nichiren Daishonin. Daishonin afirma: nossas pernas correspondem a Kyo, do Myoho Renge Kyo. Kyo significa sutra, ou ensinamento. Com passos leves e dinâmicos, vamos sair, nos encontrar e conversar com as pessoas, hoje, uma vez mais. Então, o presidente Ikeda, ele apresenta
anualmente às Nações Unidas uma proposta de paz. Então, a proposta de paz de 2022, ela era intitulada Transformar a História Humana com a Luz da Paz e da Dignidade. Então, um trecho aqui dessa mensagem apresentada pode-se encontrar a verdadeira alegria em meio aos desafios. Como praticantes do budismo Nichiren, não lidamos apenas com os nossos problemas, mas também nos preocupamos com o bem-estar dos outros e o progresso do Kosen Rufo. Todos esses diferentes problemas e preocupações nos motivam a recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Além disso, podemos convertê-los em ímpeto para tomar o melhor rumo de ação para a nossa felicidade. A fé nos fornece a força para manifestar a energia vital necessária para isso. Abram o coração para ouvir as pessoas e se incentivem mutualmente. E mesmo que não consigam se encontrar com os amigos por algum motivo, a oração que lhes é oferecida com sinceridade tocará infalivelmente o coração deles. Com muita alegria, realizem diálogos, extraindo o sofrimento e concedendo a alegria. Então, essa é uma linda mensagem que é apresentada todos os anos, né, pelo presidente Ikeda, como parte, né, da carta, né, da proposta de paz apresentada anualmente às Nações Unidas. E também durante a crise, né, a crise da pandemia, da Covid, a gente teve a 8ª reunião de líderes da Soka Gakkai. Então, o presidente Ikeda deixou também uma mensagem, né, em que deixa clara a importância da missão, né, que nós, jovens Soka, possuímos. Então, nessa época de crise, em que o caos se aprofunda, creio que especialmente na geração jovem, há muitos sofrendo seriamente com sentimentos de insegurança, de solidão, de impotência diante da falta de perspectivas. Por isso, mesmo quão imensuráveis são a força, o ânimo e o calor humano da voz sincera e corajosa do jovem Soka para revitalizar a vida das pessoas. Então, com essa mensagem, né, ele incentivou, aí ele enviou para a 8ª reunião de líderes da Soka Gakkai, né, que já foi uma atividade retornando aí a presencialidade, mas com as pessoas já utilizando máscaras, né, aquele primeiro momento aí de retomada aí. E agora a gente vai abrir um espaço, né, para a gente pensar um pouco, vamos dialogar aí, queria que todo mundo pudesse participar um pouco, trazendo aqui 3 questões, né, para basear esse diálogo. Então, queria que vocês dissessem o que é que mais toca seu coração no encontro, né? O que é que não pode faltar? E para a gente ter algumas reflexões, assim, do que é que a gente pode fazer para melhorar também os nossos encontros, as visitas, as reuniões. Então, qual é a sua maior dificuldade hoje, em dia, para se encontrar com as pessoas? E, por último, você pode compartilhar algum encontro inesquecível. Então, vamos abrir o espaço aqui para que vocês possam contribuir. Tem alguém aí que gostaria de falar um pouco, assim, do que mais toca o coração no encontro, o que é que não pode faltar? Eu queria falar. Que bom. Hoje, a minha maior dificuldade, né, é o tempo, né, no dia a dia. Mas eu gostaria de compartilhar um episódio que aconteceu ontem. E durante essa matéria, eu comecei a lembrar sobre isso, né, porque durante o contexto da matéria me fez lembrar sobre o que aconteceu ontem. E aí eu achei interessante compartilhar com vocês. Ontem eu fui fazer a entrega de um BS a uma pessoa que já era para entregar a uma outra pessoa, mas era da mesma família. E aí, quando cheguei lá,
ela abriu o portão, né? Aí, oi, tudo bem, tudo bem? Vim entregar aqui o BS. Ela, oi, tudo bem. Aí ela já foi logo dizendo assim: vamos marcar um dia para vocês virem aqui me visitar. Aí eu disse, claro. Fiquei surpresa com essa atitude dela, porque eu acho que eu já tinha visto a filha dela há algum tempo, mas aí ela eu vi apenas uma vez. Aí ela já sentou lá no batentezinho, já começou a conversar e a falar que já havia participado das reuniões em algum momento, e começou a falar que uma amiga estava com um problema de saúde e também queria conversar, e queria que a gente conversasse com essa amiga também, que ela já tinha falado do budismo para ela. E eu fiquei muito surpresa com essa atitude. E aí a gente vê realmente a importância da gente ir até as pessoas para dialogar com elas. E ela começou a conversar e a puxar mais assunto. E eu estava com pressa, porque eu queria entregar os outros BS que faltavam. Mas eu não tinha como cortar, né, o que ela estava conversando. Então, eu percebi que as pessoas realmente precisam de atenção, precisam de tempo para ser ouvidas, né? Passar essa mensagem, né, que o nosso mestre nos manda, dessa forma, incentivar essas pessoas. Então, eu fiquei muito grata, né, pelo momento ali que ela estava compartilhando comigo, mesmo com pressa, querendo falar tudo. E aí eu disse para ela que iria, sim, marcar um encontro com ela, né, para a gente fazer essa visita. E vou ver a melhor data, né, o melhor dia da semana para ela e para mim, claro. Mas eu vou me esforçar para fazer sim essa visita. Então a gente vê a importância realmente de ir ao encontro das pessoas, de compartilhar com ela, de dialogar, de ouvir, de simplesmente ouvir cada uma delas. O quanto é importante a gente ser ouvida. E ali eu fiquei só escutando ela falar um pouco, até que eu não pude mais ficar e disse que eu tinha que ir embora. Ela, não, tá certo, tá bom. E foi isso. Eu fiquei impactada com essa com essa importância realmente da gente ir até as pessoas, né? Como fala nessa matéria, ir ao encontro das pessoas, incentivar elas de uma certa forma, mesmo que seja ouvindo. E foi isso. Que bom, Tarcísia. Obrigado por compartilhar com a gente. Acho que essa dificuldade que Tarcísia trouxe também da questão do tempo, ela é universal, né? Acho que todo mundo também enfrenta esse desafio aí da organização do tempo, né? Para conseguir também manter esses encontros. Mas que bom que você teve a boa sorte, assim, né? Dessa oportunidade quase que chegar até você, né? Se foi entregar o BS, virou uma visita, um Foi. diálogo. Então, E eu fiquei tão surpresa que ela pediu para ser visitada, né? que bom, Ela que pediu bom que eu vinha me visitar. muito bom. Às vezes a gente tem que insistir, né? E acontecer o inverso, muito bom. Gente, mais alguém gostaria de falar um pouco aí o Eu vou que... pegar essa última palavra de Tarcísia. Ela falou assim, foi a última coisa que ela falou. Ela falou assim, mesmo que seja ouvindo. Não foi isso, Tarcísia? É muito forte, mesmo que seja ouvindo. Então, hoje, após a pandemia, como foi bem colocado, né? Parabéns, adorei. Assim, pegou os trechos, colocou imagem, ficou bem assim elaborada a matéria, dá um visual melhor, né? E aí a gente percebe que após a pandemia, né? Todos nós, a gente tem que refletir o seguinte: todos nós voltamos para os nossos trabalhos. Algumas pessoas que têm ainda o privilégio de estar em casa e, assim, trabalhando no home office, né, nesse formato. Mas todos nós voltamos. A pandemia já se foi. Só que a gente ainda está vivendo nesse distanciamento. Uma coisa que, como ela colocou, né, mesmo que seja presencial, todos nós não somos mais as mesmas pessoas. Todos nós sentimos carência, né, e distanciamento, inclusive, da própria família. E isso mexeu com a cabeça de todos. E eu essa semana também tive uma experiência, que eu não vou falar nenhum nome, que todo mundo conhece. Uma pessoa ligou para mim, no meio dessa semana,
e pedindo, né, falando que realmente a prática estava muito ruim e que realmente estava pensando em devolver o Gonçalo, isso por telefone. E não é só uma pessoa, são várias pessoas. E começa a vir a dúvida no coração com relação à prática da fé, porque a gente realmente não voltou 100% para o presencial. E a característica, como foi colocado na matéria, o Gacai é vida, Gacai é coração a coração. Então, a gente tem que se empenhar ao máximo para a gente poder chegar junto das pessoas, para a gente poder entregar, porque a dinâmica nossa do jornal era realmente chegou, ia lá no Caicã e saía correndo para entregar às pessoas. E isso, nós deixamos que a nossa vida do cotidiano após pandemia, realmente muitas pessoas perderam emprego, perderam parentes, e é um novo formato, isso está faltando. A gente tem que começar a pensar como nesse novo formato de querer realmente chegar perto e voltar coração a coração, a gente poder chegar, porque realmente a nossa vida mudou muito. E isso é uma característica. Né? Se você pega todo o histórico, característica do jovem é juntar, é acolher, é chegar perto, aqueles abraços, né, que ficou só no passado, nós sentimos falta. E essa pessoa eu liguei, no outro dia de manhã eu rapidamente liguei, eu disse, não pode acontecer isso, né? E aí a pessoa chegou para mim e fez, no outro dia, poxa vida, eu mudei de ideia, desde que eu recebi tanto benefício, não. E aí eu mandei um monte de figurinha, tal. E aí a gente vê, as pessoas estão carentes. Elas estão carentes da escuta. Não é só o presencial. É você de manhã cedo mandar uma mensagem, você falar. Muitas pessoas que não recebem uma mensagem, gente. Só basta a gente ver dentro da comunidade, dentro do bloco, tem muita gente que está totalmente ainda isolado. E aí eu acho que é um ponto de reflexão, porque mesmo que seja uma mensagem, a gente tem que pensar. A gente tem tanta gente no bloco, a gente pode se dividir, a gente pode fazer como a gente fazia antigamente no Caicão, multidão de visita, vamos lá, vamos se encontrar, não é isso? Bora sair, vamos lá. Não. Tem aqui o 13 Parque aqui da Jaqueira, bora marcar, fazer um evento diferente, para que a gente possa trazer esses jovens, para enquanto não tenha o centro cultural, né, para a gente poder dar aquele abraço e falar assim, né, estou aqui. E é isso que as pessoas estão querendo. E tem muita gente triste. Então, vamos repensar, né, qual a sua maior dificuldade hoje. Acho que todo mundo, a dificuldade é o tempo. É o tempo, as atribulações, e aí a gente tem que repensar isso. Você pode compartilhar, né, algo inesquecível. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar, né, o último dia que a gente entrou no Caicã, quando fechou as portas, né? Foi bem antes, foi na semana praticamente da pandemia, e que a gente tem que lembrar daquela data que a gente saiu dali a última vez, com aquele desejo de que a gente vai reencontrar todos, que a gente vai ter o nosso centro cultural e que a gente vai fazer tudo diferente, mas num formato de que a gente precisa propagar, somos bodhisattvas da Terra e a gente precisa propagar, porque o Centro Cultural, quando surgir, ele vai ser um monumento tão grande que a nossa revolução humana tem que ser muito grandiosa. Como é que a gente vai encher o Centro Cultural tão grande, né? Onde as pessoas estão pensando em devolver Gonçalo? É uma grande reflexão. A gente pode deixar isso acontecer? Não. É só assistência, né? Que a gente tem que pensar como realmente fazer. Gente, me estendi, mas eu acho que é a escutatória da Cícia. É só lembrar o quanto a gente é assistida, né? E o quanto a gente foi assistida para a gente também estar aqui hoje firme, né, na nossa prática. Não o que for, mas jamais a gente vai desistir da nossa prática. Então, pensando dessa forma, quem nos incentivou, né? Quem nos deixou segurando a nossa mão e vem segurando até hoje, para que a gente não deixe a peteca cair, como diz o ditado. E assim, sabe, Tarcísia, acho que ficou marcado, né, esse momento, porque muita gente perdeu entes queridos.
E teve gente que a gente conseguiu chegar lá, tal. Então, assim, mas muita gente não conseguiu. Mas sentimento de gratidão, empatia, se colocar no lugar do outro, porque ainda continua muita gente sofrendo, principalmente dentro da HCAI, nossos companheiros ainda. Então, a gente tem que realmente pensar na estratégia, pensar mesmo, empatia mesmo, se colocar, porque tem pessoas que ainda não conseguem sobreviver, financeiramente falando. Então, é algo que só com a prática da fé, incentivar, não dar morro contínuo, porque não é fácil, viu? Não é fácil. Mas é isso aí. Parabéns. Eu acho que... Muito obrigado, dona Suzana. Enriqueceu muito aqui o nosso diálogo. Eu acho que a gente acaba tendo... É uma dívida também, né? De gratidão. A gente teve a oportunidade de ter tantos incentivos, né? E a gente precisa realmente manter essa rede, né? De maneira eficiente, né? Retribuir tocando o coração dos outros, das pessoas que estão em dificuldade. Eu vou falar rapidinho, assim, eu acho que eu gosto muito dos relatos, eu acho que eles ficam muito, muito firmes, assim, na nossa lembrança, né? Alguns, às vezes, tocam mais porque a gente tem. Então, acho que uma coisa que não pode faltar nos encontros é realmente os relatos, né? Pessoas dispostas a compartilhar aí os benefícios que tiveram, né? A transformação, que não são poucos, né? Incentivar os nossos colegas que às vezes ficam um pouco mais tímidos, né? Para trazer as suas experiências, porque isso, além de tocar o coração do outro, faz ele relembrar, né? Faz ele deixar vivo, assim, quantos benefícios ele teve ao longo da prática. E eu aproveitando Dona Suzana aí, eu me lembro, Dona Suzana, há muito tempo, um relato que a senhora fez que falava do tesouro do coração. E aquilo, para mim, foi muito importante ali no início da prática, né? Para mim ficou muito firme o que era o tesouro do coração. Então, eu orava muito pela minha transformação financeira, né? Pela dificuldade. E naquele momento, para mim, ficou muito claro o que era o tesouro do coração, né? Que era muito mais profundo do que uma transformação financeira. Então, outros também, né, mais recentemente, assim, eu lembro do relato da Cristiane e da dona Fugita também, né, eu tive questões de saúde, e eu lembrei de trechos, assim, do relato das duas, que para mim foi muito forte, assim, a lembrança, assim, poxa, não, eu também vou conseguir enfrentar e superar essa dificuldade, eu vou ter aí um relato também bacana para trazer depois, né, esse benefício, essa possibilidade está ao meu alcance, está na minha vida, e eu quero, inclusive, incentivar outras pessoas. E essa experiência não é só minha, ela é minha, e para que outras pessoas também tenham a oportunidade de superar. Então, abrir mais rapidinho aqui para alguém que deixou de falar, para que a gente possa dar continuidade à reunião. Mais alguém gostaria de compartilhar, gente? Que mais toca o coração? O que é que a gente pode... o que é que não pode faltar? Eu vou falar mais uma vez, sabe? Eu acho assim que são tantas coisas. Eu acredito que todo mundo aqui tem muito relato. Muitas vezes é a coisa assim de impacto, né? De você chegar assim e falar. Mas eu, assim, que eu me tocou muito assim, é com relação à morte. Meu pai, quando eu estava no leito de morte, né? Ele já estava praticamente no finzinho, é coisa bem rápida. Mas aí a gente fala assim, quando está incentivando, né, para que a pessoa possa fazer Daimoku para transformar a vida. E aí meu pai já, assim, estava nos finalmente mesmo, já, e não conseguia mais nem falar. E aí eu fazendo Daimoku, assim, junto dele, né? E aí eu percebi quanto o Daimoku era forte. A gente sabe que o Daimoku é forte, mas atingir a vida daquela pessoa que está falecendo. E aí, na hora que eu estava fazendo Daimoku, mesmo o médico falando que já estava desenganado, que ele iria, e ele morreu nesse dia mesmo, e a gente vê a energia que o Daimoku faz com a família. E o meu pai faleceu no horário de visita, né? E parou a visita, exatamente, foi ele conseguiu reunir os filhos na hora da morte dele. E ali a gente recitando Daimoku, né, ele estava na UTI, e a gente viu assim, o corpo, o rosto, a gente viu a
na meu ninguém que eu. Então, acho que é algo que é muito mais forte do que qualquer coisa que existe. A relação do daimoku para o ente querido no leito de morte. E o que faz com o corpo dessa pessoa, né, no velório. É uma coisa muito unida. Eu acho que muita gente aqui já viu isso. E, assim, é algo que a gente tem que falar para os iniciantes. E o que traz de benefício para você no futuro está falando com relação, como eu estou falando aqui, não é a distância do corpo, mas é a energia de vida à vida. É algo muito supremo. Só quem vive. Quando minha mãe faleceu, foi a mesma coisa. E a relação de vida como ele fala aqui, a relação kármica, a doença também, para a gente poder superar nessa existência com relação à doença. E assim eu passei por tenho vários relatos em relação à minha pessoa, a superação de doença, né? E que realmente só daimoku e a prática atuando na organização, que é um diferencial. A prática, que é um tripé, né? Fé, prática, estudo. Gostar. Deixa eu ir lá, o que Cris quer falar? Obrigado, Suzana. Bom dia. Eu estava preparada para falar uma coisa, mas agora eu vou falar mais um pouquinho, viu? Depois dessa fala de Suzana. É o seguinte, primeiro que eu estava pensando com o Tarcísio falando e todas as coisas que foram comentadas aqui sobre essa possibilidade do encontro com as pessoas, né? Como você encontrar o outro, o que é importante no encontro. E mesmo que a gente não... eu queria ampliar esse olhar sobre o fazer shakubuku, né? Mesmo que a gente não fale nada do budismo, a forma como a gente se coloca em qualquer encontro, em qualquer relação, ainda que seja uma relação passageira de uma pessoa que você nem conhece, essa energia que a Suzana estava falando, ela está presente na nossa vida e a forma como a gente se coloca atencioso, e você vai, por exemplo, gerando curiosidade de por que essa pessoa é assim. Ou, às vezes, quando a pessoa enfrenta algum desafio, por que essa pessoa enfrenta esse desafio e continua sendo assim? Tendo uma energia positiva. Então, esse exemplo, para mim, é a coisa... Desde que eu conheci o budismo, por exemplo, foi o que mais impactou para que eu quisesse me tornar budista. Os exemplos das pessoas. Não foram as coisas que elas me disseram, mas foi a transformação que eu vi acontecer na vida daquela pessoa, e foi a forma como aquelas pessoas se colocavam no encontro, né? Eu conhecia pessoas há pouquíssimo tempo, eu morava em Portugal quando eu conheci o budismo, e eu estava grávida, eu tive minha filha lá, foi um parto bem complicado, eu tive uma cesariana por sofrimento, depois de 24 horas de trabalho do parto, e as primeiras visitas que eu recebi foram de pessoas budistas. Uma foi a que me apresentou pela primeira vez o budismo, era minha amiga, mas outros mal me conheciam, e aquela atenção de ir lá, cuidar daquela pessoa que passou por um momento tão importante, mas também teve tanto sofrimento, foi muito incrível, já ficou como essas marcas positivas que foram se acumulando para eu me transformar depois numa budista praticante e convicta da minha fé. E era essa questão do exemplo que eu queria deixar aqui como comentário nesses encontros, né? Que imagem você está passando? Antes de você dizer alguma coisa, o seu comportamento ele vai ser notado. Então, não é que a gente precise ficar fazendo coisas para agradar aos outros, mas que a gente incorpore esse comportamento na nossa vida. E isso também vai fazer ampliar o Kosen Rufo, né? E aí, depois, como eu estou lendo um livro que eu adoro, essa autora, ela já fez a passagem, eu tive a sorte de poder conhecê-la pessoalmente, antes da pandemia, um pouco antes do começo da pandemia, e eu estou lendo esse livro dela, que é o mais recente, e aí tem uma parte que eu já marquei, que eu disse, eu vou, inclusive, abrir uma exceção nos meus trabalhos de escrita, que eu tenho feito divulgação na internet dos meus textos, e eu vou dizer um texto que não é meu, que é esse texto dela. Eu queria, eu acho que tem a ver com o que Suzana falou,
sobre a morte, né? E ela escreve muito sobre isso, sobre essa consciência da finitude da vida que nos faz aprender a viver. Então, o nome dela é Ana Michele Soares. A ilusão da imortalidade é um espaço cômodo que nos permite procrastinar. Nessa ilusão de que a gente é imortal. Parados, nos afogamos em contradições. Não queremos envelhecer, mas acordamos na segunda esperando pela sexta, transformando em inúteis 5 dias da semana. Esperneamos pelo milagre, mas somos incapazes de reconhecê-lo na beleza de mais um dia. Somos escravos de likes, validações e vazios de sentido. Recitamos frases de positividade, mas seguimos submersos no mar do ego que nos cega para nossas relações e densidades. Queremos amor, mas nem ao menos nos esforçamos para ser gentis. Nunca parece ser a hora certa de viver a totalidade, de abrir o coração e desejar profundamente estar presente, de tomar a decisão de se lançar no rio e fluir no embalo da vida. Ciente da minha mortalidade, reaprendi a viver. E tenho vivido os melhores últimos dias, meses, anos da minha vida. Quanta gente saudável que já morreu sem ter vivido. Quanto tempo desperdiçado esperando para ser feliz em um futuro hipotético e idealizado. É morrendo de vez em quando que aprendemos o valor de cada ciclo e relação. É olhando para a vida que sentimos quão poderoso é o ar que baila no movimento perfeito da respiração. A verdade é que nada nesse mundo é roteirizado. Todos os dias lidamos com a impermanência. As pessoas não são as mesmas, os planos não são scripts decorados, tudo está em movimento o tempo todo. As marés, as estrelas, as células, os átomos. Talvez seja esta a graça de ter esperança. O frio na barriga por não saber o próximo lance. E as escolhas são claras. Ou você paralisa diante do que não pode mudar, ou constrói sonhos em cima do imprevisível. O homem é capaz de se sobressair às circunstâncias, sejam elas quais forem. O livro chama Entre a Lucidez e a Esperança. É um livro que foi publicado esse ano, lançado pela mãe dela, porque ela faleceu no início desse ano. E ela deixou 3 livros maravilhosos que eu recomendo para todas as pessoas, para a gente valorizar o nosso bem mais precioso, que é a vida, e não ficar esperando para ser feliz não sei quando, para a oportunidade certa de falar do budismo, por exemplo, não sei quando, para fazer um desafio de Daimoku, não sei quando, para uma prática assim assada, não sei quando, para aceitar um cargo dentro da organização, para qualquer coisa, não sei quando, né? O nosso tempo é agora. E aí eu achei coincidência, né? A Suzana trazer essa fala sobre morte e como a gente foge desse assunto, né? Como se a gente fosse imortal. E aí essa consciência eu acho importante para todo mundo, para a gente aprender no dia a dia a arte do bem viver. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Cristiano. Mais alguém queria, assim, fazer alguma colocação sobre as questões do espaço para o diálogo? Ainda dá tempo. É 1h, já, né? É 1h. Poxa, ainda dá tempo. Bom, então, queria agradecer aqui a oportunidade, as contribuições aqui para as questões trazidas. Eu acho que a gente sai com boas reflexões aí do que não pode faltar, né, num bom encontro, para que a gente também desafie aí essa dificuldade, que foi quase unanimidade, né, que a Císia trouxe, que todo mundo concorda, né, do desafio do tempo, da organização do tempo, como a gente pode desafiar para encontrar realmente os nossos companheiros, para realizar o Shakubuku, para enfrentar essas dificuldades, porque realmente o movimento da Soka Gakkai é vida, é encontro, e nós temos a possibilidade aí de retribuir aí todos os incentivos e benefícios, né, que nós
temos evidenciado nas nossas vidas. É isso, muito obrigado, gente. Vamos dar continuidade aí à nossa reunião. Obrigada, Breno, pela matéria, foi espetacular. Tanto a matéria quanto os comentários, né? O diálogo em si, realmente bem reflexivo, todos eles. Tu gostaria de falar, Maes, que tu levantou a mão? Ou foi... Não, fui apertar a palminha e eu apertei no lugar errado. Perdoado. Para a gente se incentivar ainda mais, eu convido o seu Nilson, nosso consultor da RMPE Norte. Seja bem-vindo, seu Nilson. Opa, bom dia a todos, parabéns principalmente para a divisão dos jovens, né? Esse mês comemorativo, a matéria, né, foi muito bem explanada, né? Eu acredito que deixou muita gente aí bastante inspirado, né, a iniciar realmente uma nova forma, né, diferente dos últimos 3 anos, né, uma nova forma de fazer uma luta, né, voltado para o COSENUF, né? Então, parabéns, né? O que me deixou bastante impressionado, né, foi o que a Tarcísia relatou, né? Esse encontro, né, realmente assim é muito, muito importante em todos os aspectos, né? Acho que é bastante importante, né, cada estrutura da organização, né, começar a pensar de que forma que a gente pode iniciar, né, começar a ajudar as pessoas a quebrar essa barreira, normalmente, que a gente acaba encontrando, né? Mas como é que eu vou fazer essa visita? O que eu vou falar, né? Como é que eu vou conversar? Vou ficar só ouvindo, aí um fica olhando para a cara do outro, às vezes fica ruim, né? Então, assim, é importante que a gente, a nível de estrutura da organização, a gente possa promover, né, algum tipo de atividades, né, envolvendo esses encontros, tá certo? Né? O ponto bastante importante aí agora, nesse momento, né, é que a gente realmente está saindo, acabando, né, está acabando a pandemia num outro formato, realmente, tá? Então, a pandemia, na verdade, trouxe muita coisa ruim, mas, ao mesmo tempo, né, ele trouxe muitas, eu não sei se é aprendizagem, né? A gente aprendeu muito com relação à pandemia, né? Então, é importante que a gente, através da nossa prática da fé, adquirindo a sabedoria, né, possamos realmente enfrentar esse novo momento, tá certo? Né? Como já foi falado antes, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Todo mundo está diferente. Então, é o momento, como a Cristiana falou, né, no texto do livro lá que ela leu, né, vai ser realmente bastante diferente, né? Vamos ter que descobrir, vamos aprender novamente, né? Como conversar, como dialogar, como, né, realmente vamos fazer essa ligação de coração a coração. Eu vejo que temos muitos convidados, né? Pessoal que está começando a prática, iniciando a prática, né? Aristóteles, né? Renato, né? São bastante, acho que são novos, né? Eu não tive ainda a oportunidade de encontrar
pessoalmente. Vida a vida a gente acha que não teve a oportunidade de encontrar, né? Mas espero realmente o mais breve possível a gente tá encontrando, né? Mas, assim, para quem está iniciando a prática, é importante esse aprendizado. Por que se fala muito, né, essa relação, né, de vida a vida? Nós estamos vivendo numa época, né, onde que as informações, ele corre o mundo em questões de minutos, segundos, né? Um acontecimento que aconteceu lá no Japão, que é praticamente do outro lado do mundo, né? Vamos dizer, há 20 anos atrás, né? A gente não tinha as informações, demorava talvez um mês, uma semana para que as informações dos acontecimentos que teve chegassem ao nosso conhecimento. Agora não, em questões de minuto, a coisa está acontecendo e o mundo inteiro já está sabendo, né? Agora, isso é bom? É muito bom, é muito importante. O conhecimento, ele está sendo transmitido, né, de uma forma assim, muito grandiosa. É uma quantidade muito grande de conhecimento que a gente está adquirindo, tá? Mas, né, precisamos saber de que forma que vamos tratar, né, todas essas informações, todos esses conhecimentos, né? Aí é onde que entra a questão da uma verdadeira filosofia de vida, uma verdadeira religião, né, que possa conduzir, né, a nossa vida de uma forma mais humanística possível, né? É isso que o mundo está precisando nesse momento, né? Esse é o grande objetivo, né, do nosso mestre presidente Ikeda, de forma que os jovens, né, que atualmente, né, eles possam realmente trazer, né, para um planeta, né, que seja assim, vibrando, né, de humanismo, tá? Então, por isso que nós temos essa grande luta. Obrigado aí pela oportunidade, né? Parabéns, Dani, pela apresentação, né? Obrigado a todos. Obrigada, seu Nilson. Muito bom lhe ouvir. Sempre muito bom lhe ouvir. Vamos tirar uma foto comemorativa, quem puder abrir as câmeras, e logo em seguida vamos ter a canção da DJ. Breno vai tirar uma foto para a gente. Aquele sorriso largo de todo mundo. Sensei. Sensei. Deu certo? Mais uma. Deu certo. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da canção dos jovens. Léo, bom dia. Nem te vi. Bem-vindo. Bom dia. Se você ou alguém que ama tem mais de 45 anos e sofre com esquecimentos frequentes, confusão mental, Ok. Nova história, desde vencer na vanguarda. Agora sou o jovem herói que constrói a nova era. Atuando dia a dia, eleva a bandeira da paz, semeando o humanismo, faço a vida do povo brilhar. Com coragem e esperança, avanço sem retroceder. Com justiça e vitória, manifesto minha gratidão ao mestre. Sou jovem monarca de força e paixão. Ao mestre, um só coração. Problema de nossa internet.
A nossa internet tá horrível. Dia a dia, eleva a bandeira da paz, semeando o humanismo, faço a vida do caos brilhar, com coragem e esperança, avanço sem retroceder, com justiça e vitória, manifesto minha gratidão ao Mestre. Sou jovem monarca de força e paixão, unido ao Mestre num só coração. Os meus sonhos vou concretizar e o juramento eu vou cumprir. Sou jovem monarca de força e paixão, unido ao Mestre num só coração. Os meus sonhos vou concretizar e o juramento eu vou Obrigada, gente. Bom domingo para vocês. Ótima semana. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado, parabéns. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Ótimo domingo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.